Olá, como vai você? Mais um momento que nós nos encontramos para falar de Deus. Venho nesse capítulo, nessa edição do nosso podcast, muito feliz e muito empolgado, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós nos dispomos a descobrir algo maravilhoso dentro das Escrituras. E eu quero compartilhar com você o que eu descobri hoje nas Escrituras de Deus, através dos estudos da palavra e o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E como de costume, eu não vou ler o capítulo todo, principalmente a parte do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que fala sobre a pesca maravilhosa. Um versículo muitas vezes já ministrado e pregado, e que Deus trouxe ao meu coração para gerar um entendimento do que o Espírito Santo vem nos falar, o que Jesus vem nos falar com essa fase, com essa passagem dele. E meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não tem nada na Bíblia jogado ao vento. Não existe um número dito na Bíblia que não tem um significado. Não tem uma ação de Jesus que não foi intencional. Não tem uma cura, não tem um convite que não haja um ensinamento. Então, tudo que tiver escrito na Bíblia, questione. Tudo que tiver escrito na Bíblia, busque informação, porque há algo maravilhoso atrás dessa palavra. E Jesus nos traz nessa passagem, desde quando... porque Pedro era Simão ainda, né? Na verdade, Pedro se transformou Pedro depois que Jesus deu esse nome a ele. Mas antes o seu nome era Simão. E Jesus vinha já pregando a sua palavra, e ele passando por Jesus fugia da multidão, fugia no sentido de que a multidão o aglomerava, né? Não dava tempo para Jesus. Então, muitas vezes na Bíblia você vai encontrar Jesus se ausentando e indo para lugares desertos para poder orar, falar com Deus, meditar e se retirar, né? É importante, e Jesus sempre fazia isso. Só que em determinados momentos era impossível, a multidão buscava ele porque a sua palavra era maravilhosa e a cura era libertada, né? Então, depois de ter curado e curado muitas pessoas dentro de uma dessas pregações, Jesus se retirou, chegou para dois pescadores, e um deles era Simão, e falou: deixa eu entrar no seu barco e me leve um pouco para longe da margem. E ali Jesus pregou para todos. Simão tinha acabado de chegar de uma pescaria, e essa pescaria tinha dado tudo errado, passou a noite toda pescando, não trouxe nada no seu barco. E Jesus, depois da pregação, falou com ele: me leve ao alto mar, vamos fazer a pesca. Lance suas redes e pesque. E ali Simão falou: pela sua palavra eu irei fazer, mas nós não conseguimos fazer nada à noite. Então Simão acreditou em Jesus e foi ao mar pela palavra lançada por Jesus, o poder da palavra de Jesus. E quando ele chegou e lançou suas redes ao mar, algo maravilhoso aconteceu. Ele lançou suas redes e 153 grandes peixes vieram à rede. E aí começa o entendimento. Poxa vida, peraí, vamos lá. Se você ler em Lucas, no capítulo 5, no versículo 5, isso. Lucas, no capítulo 5, no versículo 5 em diante, você vai ver que Lucas apenas comenta que Pedro encheu as suas redes e elas não arrebentaram. Então, o tanto de peixe que tinha na rede era para ela ter se arrebentado. E mesmo assim, Deus fortaleceu aquela rede, fortaleceu aquele braço para segurar aquela bênção e poder trazer todos esses peixes para dentro do barco, e teve que dividir, inclusive, com outro barco. Chamou outro barco para poder pegar também, que estava ao lado, trazendo para ajudá-los. Se você pegar o Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 11, ele cita os 153 grandes peixes. Ele traz a informação do número de 153 grandes peixes. Eles contaram, porque eram grandes peixes, não era peixinho, não era sardinha, não era lambari, não era qualquer peixe pequeno. Eram grandes peixes, e esses grandes peixes quase tombaram o barco. Gente, imagina o poder
os olhos de cada um daqueles pescadores quando viram aquilo, onde passaram uma noite completa sem conseguir trazer nada, e quando viram essa pescaria deles, que ia mudar inclusive a vida financeira deles, porque eles estavam trabalhando, passavam por dificuldades, eram pescadores e que não estavam conseguindo pescar já há algum tempo, não foi uma noite que eles não conseguiram pescar, já há algum tempo eles não estavam conseguindo trazer completamente sustento para dentro dos seus lares. E quando vinham, não vinham com barco lotados. Era a única vez que isso aconteceu na vida deles. E peixes de várias espécies se juntaram para vir esses 153, porque aí começa a decifrar esse número. E esse número ficou na minha cabeça, eu fui buscar estudos sobre isso. E a palavra diz que, no hebraico, a tradução do hebraico para 153 quer dizer eu sou Deus. O número 153 no hebraico significa eu sou Deus. E aí eu trago para você um estudo que não é espiritual, mas um estudo secular do método Kumon de matemática. E você já deve ter ouvido falar nisso. Se não ouviu, digite aí na sua página de pesquisa na internet. Método Kumon, número 153. Ele vai te falar que o número 153 no método Kumon é a pirâmide perfeita. É o encontro das três pontas dos números e que esse número multiplicado, dividido, somado, deduzido, chega a números perfeitos e combinações perfeitas dentro do universo dos números, inexplicável para o próprio método Kumon. Ou seja, Jesus queria demonstrar através daquela pescaria que Ele é a perfeição, que Ele é a junção de todas as coisas. Eu venho falar isso para vocês me arrepiando, porque nada é feito por acaso no reino de Deus. Nada é feito por acaso e foi criado por acaso em nossas vidas. A tecnologia dos prédios, dos edifícios, a tecnologia do avião, a tecnologia do veículo, tudo foi dado por Deus nas nossas vidas. Não existe um homem que tenha feito tudo sozinho. Foi Deus que determinou tudo. A medicina, a contabilidade, a engenharia. Tudo foi encaminhado e direcionado por Deus para que nós pudéssemos usufruir de tudo disso que tem na terra, e o poder dele é soberano sobre nós, porque ele é Deus, ele é supremo. E Pedro, pela sua fé, ele agiu pela palavra de Deus e o poder dela e foi pescar, porque ele sabia que pela ação dele aquilo era impossível. E Deus nos traz uma mensagem implícita em toda essa passagem. Segue a Cristo e Ele te sustentará. Porque no final da passagem ele convida a Pedro, agora você será pescador de homens. E Pedro, com toda a sua humildade, diz, Senhor, eu não sou digno de andar com o Senhor. E Jesus chega para Pedro e fala, larga tudo, segue-me e venha ser pescador de homens. Deus já estava dando sustento para Pedro na família dele. Aquela pescaria, e Pedro tinha família, porque inclusive numa passagem anterior fala da cura da sogra de Pedro, então ele tinha esposa e tinha sogra, não sei se tinha filhos, mas Pedro tinha uma família, e Deus já dá a base do sustento da família de Pedro, demonstrando, não se preocupe com o que eu vou te trazer, apenas o que vai ser o sustento da sua família, apenas me siga, porque isso que eu fiz com você eu posso muito mais, muito mais. Pedro serviu a Jesus, deixando Jesus ficar no barco dele para fazer a pregação, e Jesus vendo aquilo, pensou não, já sabia que Pedro precisava de sustento, Pedro precisava sustentar, e ele usou todo esse movimento para demonstrar para Pedro que o poder dele é soberano, que através dos 153 peixes, grandes peixes trazidos para dentro do barco, ele demonstrou a Pedro o seu poder e disse, eu sou Deus, eu faço tudo quanto a minha vontade, estabeleço e tiro reinos, crio grandes possibilidades e destruo qualquer possibilidade, implanto qualquer conceito e tiro qualquer conceito. Esse é o nosso Deus, é o Deus sobre todas as coisas. Então a palavra hoje vem às nossas vidas nos trazer essa soberania, esse poder, esse entendimento de que Deus pode todas as coisas em nossas vidas. Deus pode curar o mal que você tem, não com o remédio mais desenvolvido sobre a face da terra, mas com um copo d'água. Deus pode estabelecer na sua vida algo que você nunca imaginou, apenas com um movimento. E
Você pode achar que a dependência de homens ou certos homens vão te levar a alguma situação, mas não é verdade. Quem pode te levar é Deus, te aproximando inclusive de outros homens que você nem tenha conhecido na sua vida, e isso pode acontecer, e Deus se movimenta. Deus pode te levar de um canto para outro, onde você nem pensou colocar a planta dos seus pés, e ali será onde a sua vida será estabelecida. Abra sua mente, meu irmão. Abra sua visão, abra seu campo de visão, não se limite àquilo que você consegue ver, não dê um passo atrás, sempre dê um passo à frente com Deus, não volte a praticar práticas que você tinha anteriormente e que aquilo te levava a uma situação que não era boa para a sua vida. Dê sempre um passo adiante, sempre busque com Deus o caminho que Ele tem para você, porque Ele está demonstrando. Ouça Deus na madrugada, ouça Ele falando com você, demonstrando para você aquilo que Ele quer para a sua vida, ou uma dica que Ele está te dando. Ouça Deus na boca daqueles que estão próximos de você, apontando inclusive o seu defeito. Ouça, busque a Deus cada vez mais, saindo da presença da vida mundana, da vida que às vezes não te traz aquela sabedoria plena do Espírito. E tente entrar e conviver com pessoas que vão te trazer cada vez mais uma vida plena, pessoas que vão capacitar a sua mente a cada momento através da palavra, para que você tenha discernimento. Então eu te convido hoje a vir orar comigo, te convido agora a colocarmos as nossas vidas na presença de Deus, para que a gente possa ter essa visão plena dessa grandiosidade do mundo de Deus, e sabermos que nós não devemos ser limitados a ações humanas, a imposições humanas, a limites humanos, e é Deus quem estabelece todas as coisas, é Ele que pode fazer essa rede de 153 grandes peixes ser lotada, enchida, preenchida e não arrebentar, independente de eu não acreditar, mas Ele sabe que nós somos pecadores, falhos, e não temos o mínimo de condição de entender a grandiosidade dele, mas Ele é grande para nós e compassivo sobre as nossas vidas. Então vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria e aumentando a nossa fé, para podermos continuar a caminhada e seguindo na direção dele. Senhor, nós te agradecemos, Pai, e engrandecemos o seu nome, porque sabemos que é somente sobre ti e debaixo da sua vontade que nós podemos estabelecer as nossas vidas. Os nossos planos, os nossos projetos de nada valem se não for a orientação e direção do Senhor. Os nossos medos são grandes, ó Pai, são medos terríveis pelos dias, pelos momentos, pelo futuro. Mas o Senhor sabe aonde estão os nossos peixes. O Senhor sabe aonde devemos lançar as nossas redes. O que te pedimos, Senhor, é apenas fé. E a sua palavra diz, aquele que não tem fé, peça. E nós te pedimos, Senhor, inclusive queremos cada vez mais estar na sua presença, ouvindo do Senhor, porque também a sua palavra diz que a fé vem e vem pelo ouvir a palavra. E que nunca falte em nós a sede de ouvir a sua palavra. Que possamos estar sempre presentes em locais, em ambientes que a sua palavra esteja sendo dita e vivida. Envia-nos a nós, ó Pai, pessoas que possam nos resgatar espiritualmente a sua presença. Envia-nos aqueles seus, os homens de Deus, para que possam, ó Pai, cada vez mais nas nossas vidas, trazer a sua palavra e que possamos assim aumentar a nossa fé e viver a plenitude do seu Espírito, para agir no seu reino, porque somos árvores e árvores que querem dar bons frutos. Nós te agradecemos, Senhor, e entregamos a nossa vida a Ti, pedindo, Senhor, pedindo que tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores, somos falhos. Nossa vida, nossos sentimentos não são sentimentos, ó Pai, puros se não forem através da presença do seu Espírito. Somos intencionais, mas o Senhor tira essa intencionalidade e coloca plenitude na nossa vida. E eu te louvo por isso, Pai, porque o Senhor é Deus e misericordioso sobre nós. Nós te agradecemos e entregamos essa oração de consagração das nossas vidas a Ti, para que sejamos cada vez mais limpos, sarados, curados, resgatados e salvos pelo nome de Jesus Cristo. Amém. E nós glorificamos a sua presença, Pai. Amém, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga. Que a graça do Senhor esteja sobre nós e que essa palavra entre no nosso coração, trazendo cada vez mais
gratidão e esperança, porque é uma palavra de esperança, de que Deus faz o que Ele quer, aonde Ele quer, de forma que Ele quiser nas nossas vidas. Mesmo no deserto seco, mesmo no mar sem peixes, Ele consegue mudar aquela história. Não tenha medo da direção que Ele te der, porque é a direção perfeita. Porque o que os olhos dos homens estão vendo não é o que Deus está vendo. Então, aonde está seco, Deus pode colocar água. E tem várias passagens na Bíblia que Ele demonstra esse poder. Amém? Fique com Deus. Que seu dia, sua noite, seu momento seja abençoado. Que essa palavra entre no seu coração. E que nós possamos, no próximo momento, falar mais de Deus. Porque esse é o nosso objetivo. Deus abençoe sua vida e muito obrigado.